Bom, boa noite aí a todos. Eu resolvi fazer por aqui para deixar gravado, salvo, né? A gente vai estar voltando no assunto que nós tratamos na parte da manhã, de estar tirando as roupas de vergonha e vestindo roupas de príncipe. E eu coloquei algo na parte da manhã que Davi ele começa a explicar justamente que o problema na vida dele, e a raiz do problema, foi o momento da concepção. E eu peguei alguns versículos de Isaías 57, mas eu não me aprofundei, porque nós não tínhamos. Nós vamos voltar lá, sabe? Nós vamos voltar lá. Só que antes que eu volte lá, eu quero te convidar a dar uma olhadinha em Samuel. Eu acho que é 1 Samuel 15. É importante entendermos esse contexto aqui. Primeira Samuel 15. Olha só. Aqui no versículo 23, 22 e 23, diz assim: Contudo, Samuel declarou: Agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei sobre o seu povo. Saul é orientado a fazer alguma coisa e ele faz totalmente diferente. E com isso ele comete uma desobediência à palavra. E essa desobediência à palavra fez dele um feiticeiro. E mesmo ele sendo um feiticeiro, ele resolve entregar sacrifício. Porém, Deus olha para o coração dele e orienta o profeta a orientá-lo, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião a quê? Toda rebelião que ocorre em relação à palavra de Deus. Aí eu escrevi aqui algumas coisinhas aqui para a gente dar continuidade. Olha só isso aqui. Quando eu vou para Êxodo 20, olha só. Êxodo capítulo 20, versículo 1. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou Yud-Re-Vav-Re, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, não os servirás, porquanto eu, Senhor teu Deus, sou o Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e a quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui ele vai entrando e vai até lá na frente. Aqui, a Torá, as leis, estão sendo dadas a Moisés de forma oral. Vou repetir. Versículo 20, capítulo 20, versículo 1. E Deus falou essas palavras.
que não é escrita, ela é falada. Aí, quando eu ando mais um pouquinho, em Êxodo 31, olha, em Êxodo 31, a gente vai encontrar de novo esses mandamentos, que é o símbolo da aliança. Então, aqui, em Êxodo 31, no versículo 12, está assim, ó, e falou ainda o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e orienta, observai de verdade os meus sábados, porque não são um sinal entre mim e vós, em vossas gerações, a fim de que saibais que eu sou Yahvé, o Senhor que santifica. Aí ele entra sábado, durante 6 dias não trabalhará. Aí aqui, ó, versículo 16. Os filhos de Israel terão de guardar o sábado, ele e todos os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Ponto. Será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel, porquanto eu, Yahvé, o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia não trabalhei, não descansei. Versículo 18. Aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto do monte Sinai, entregou-lhe as tábuas do testemunho e da aliança, 2 placas de pedras com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Agora não é mais só oral, agora é escrito pelo dedo de Deus. Entende? Aí vai acontecer todo um trajeto que Moisés vai se indignar com a quebra desses princípios e com a idolatria. Que idolatria? Olha, capítulo 32, Arão, versículo 2, consentiu e orientou, tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, o fez fundir um molde, fabricou este ouro derretido, uma estátua em forma de bezerro. Aqui está o animal, bezerro, dos nossos deuses. Então o povo exclamou, esta é a figura dos nossos deuses, Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Diante desta manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação: amanhã será um dia de festa dedicada ao Senhor. Escute, nós quebramos o princípio, fazemos tudo errado, vamos para a idolatria, adoramos imagens como o bode, como o deus Apis, e damos ao bode o nome de Senhor. Aonde você quer chegar, Pedro? Quando eu digo que ele é Senhor, eu estou dizendo que ele é pai, eu estou dizendo que ele é marido, e eu estou dizendo que ele é dono. Ah, eu dou o mesmo nome agora para essa imagem de Yud-Re Vav-Re. Ele também é chamado de Senhor. E no dia seguinte o povo se levantou bem cedo, ofereceram holocausto, trouxeram sacrifícios de comunhão, todas as pessoas assentaram-se para comer, beber e mais tarde levantaram-se para se divertir. Tudo isso dizendo que era uma festa para o Senhor. Porém, esse Senhor é um ídolo. Porém, esse Senhor é uma imagem. Porém, esse Senhor tem o nome de Senhor. Tudo aparentemente igualzinho, como Deus orientou. Feito para um ser que tem o mesmo nome de Deus, o mesmo significado de ser pai, de ser marido, de ser dono. Só que é falso. Porque tem a ver com a idolatria. Então, primeiro ele dá de forma oral, depois ele escreve, ele manda orientar e o povo abandona. E quando o povo abandona, o povo vai para a idolatria. Então Moisés vai ficar irado, indignado. Né? Aqui, ó, capítulo 15. Então Moisés desceu do monte, trazendo nas mãos 2 placas de pedras
com os mandamentos escritos por Deus nos dois lados de cada pedra. Aqui já não é mais só oral, ele tem uma explicação oral, mas ele tem ela escrita em pedras. Ó, essas tábuas da lei eram obras do dedo de Deus, e a escritura era a obra de Deus gravada sobre as placas de pedras. Então Josué, ouvindo o alarido, os gritos que vinham do povo, disse a Moisés: há um barulho de guerra no acampamento. Ao que lhe respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem lamento de derrota, todavia ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento no sopé da montanha, viu aquela estátua em forma de bezerro. E as danças, irou-se profundamente e espatifou as tábuas de pedra no chão. Dirigiu-se à figura do bezerro que o povo havia confeccionado e destruiu no fogo. Em seguida, triturou até reduzi-la a pó miúdo, que espalhou na água, e qual fez todos os filhos de Israel beberem. Então Moisés questionou Arão: que exigência te fez este povo que te impelisse a tão horrível pecado? Respondeu Arão: ó, meu senhor, não te enfureças ainda mais. Tu bem sabes o quanto esse povo é inclinado a praticar o mal. Ele tem uma inclinação, ele não é firme. Ele tem algo que ele tem uma tendência a se desviar, a dar uma inclinadinha. E eles se acossaram alegando: faze-nos deuses que marchem diante de nós à frente. Pois este Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aqui, eles já quebram de cara o mandamento. Moisés fica indignado e quebra as tábuas. Mas na frente, Deus vai mandar ele subir de novo, para dar de novo a renovação da aliança. O que vai estar escrito na aliança? A mesma coisa que ele falou de forma oral, a mesma coisa que ele escreveu com o dedo de Deus, agora ele vai ditar para que Moisés escreva. Então, quando você vem aqui para Deuteronômio, olha aqui, capítulo de número 32, perdão, irmãos, 31, ó, 31, aí diz assim, ó, versículo 9. Moisés escreveu, ó, olha só, primeiro foi de forma oral, depois foi escrito pelo dedo de Deus, agora ela está sendo escrita por Moisés. Ó. Moisés escreveu, então, esta Torá, a lei, e deu aos sacerdotes, os filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Yahvé, como também todos os líderes do povo de Israel. Moisés orientou no fim de cada 7 anos, precisamente no ano do cancelamento das dívidas, durante as festas do tabernáculo. Vai ser anulado alguma coisa. Né? Aí ele diz mais, ó, no versículo 14. Não, vou pegar o 11 ainda. Quando todo o povo de Israel vier apresentar-se diante de Yahvé, teu Deus, no lugar em que ele mesmo tiver separado, tu proclamarás esta Torá. Peraí, irmão. O que ele vai estar utilizando? Esta Torá, ó, né? Aos ouvidos de todo Israel. Reúne, pois, o povo, todos os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros, olhe bem. Tem estrangeiro que vai ouvir a Torá e vai guardar. E tem descendentes naturais que não vão ouvir. Ó, reúne, pois, o povo, todos os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que estão vivendo em tua cidade, para que ouçam e aprendam a amar com reverência ao Senhor, teu Deus, e cuidem de colocar em prática
todas as palavras desta Torá. Não é só conhecer, é praticar. Tá? E teus filhos que ainda não conhecem a história, nem o temor do Senhor, ouvirão e aprenderão a amar com reverência Yahvé, o teu Deus, durante os dias que viveres sobre a face da terra, da qual vai tomar posse em breve, assim que atravessar o Jordão. Como é que os filhos vão aprender a amar a Torá? Vendo o quanto eu a amo, o quanto eu obedeço os preceitos de Adonai, que são ensinos. Aí ele diz mais, olha o que Deus avisa. Então o Senhor falou a Moisés, eis que o dia da sua morte se aproxima. Convoca Josué, ele vai fazer o discipulado. Apresentai-vos na tenda do encontro, a fim de que eu lhe transmita minhas ordens. Moisés e Josué dirigiram-se à tenda do encontro. E Yahvé apareceu na tenda, em meio a uma coluna de nuvem, e a coluna de nuvem pairou sobre a entrada da tenda. O Senhor disse a Moisés, eis que vais descansar na companhia de teus antepassados. E este povo, olha o que Deus avisa, e este povo se levantará para fazer o quê? Se prostituir, deixando de se iludir e seguindo os deuses pagãos da terra, estrangeiras em que está para entrar. E deste modo, Israel vai me desprezar, rompendo a aliança com ele estabelecida. Romper a aliança é andar de acordo do paganismo, sem lei. Sem lei. Entende? Aí ele diz, olha, naquele dia, eu lhe esconderei completamente o meu rosto, por causa de todo o mal que Israel houver cometido, dedicando o seu louvor para outros deuses. Né? Ó, versículo 20. Quando eu vos tiver feito adentrar na terra onde mana leite e mel, terra que prometi sob juramento a seus pais na antiguidade, e quando tiver comido com fartura e houver prosperado, engordará e se deixará seduzir por outros deuses, e os servirá, abandonando-me e rompendo a minha aliança. Então, olha só. Eles rompem a aliança. Eles estão fartos, eles são prósperos, eles acham que não precisam mais de Deus. E se deixa seduzir e vai para o culto pagão. Agora, olha só. Portanto, quando muitos males e desgraças o tiverem atingido, então esta canção deporá contra ele próprio como testemunho, porquanto não será esquecido nos lábios da sua descendência. Lá no versículo 19, Deus manda Moisés compor um cântico que conte essa história, que vai ser usado como memorial para os descendentes do que eles fizeram. Aí, ó, naquele mesmo dia, Moisés escreveu esta canção e ensinou todo o povo de Israel ela. Então Yahvé deu ordem a Josué, filho de Num, ser forte, destemido, pois tu farás adentrar os filhos de Israel na terra que eu lhe havia prometido. Quanto à minha pessoa, eu estarei contigo, não com o povo. Logo que Moisés terminou de escrever em um livro as palavras da Torá, leu no início ao fim. Agora ele tem a Torá escrita. Primeiro, era oral. O segundo, Deus escreveu. A terceira cópia, Moisés escreve. O que Moisés escreve? O que estava na primeira. E o que estava na primeira? O que Deus falou de forma oral. E a explicação da primeira foi dita de forma oral. Por isso que era passado por discipulado. Moisés passa em discipulado para Josué, Josué passa para os anciões vão passando para o discipulado até chegar em nós. Não é nada solto. Mas a maioria não quer saber de um outro orientando. A maioria quer ser independente, rebelde. Por quê? Por quê? Porque quer ser seduzido. Aí, quebrou a aliança. Está próspero. Acha que não precisa mais de Adonai.
faz o que dá na telha. Saul era um rei que estava debaixo de uma cobertura e de um governo de teocracia. É o governo de Deus via o profeta. Mas Saul não quer obedecer o profeta, porque ele acha que não precisa do profeta. Ele vai usurpar o local do profeta. E com isso ele cria rebelião e se torna um feiticeiro. Então, todas as vezes que eu quebro a minha obediência à palavra de Adonai, ainda que eu dê ao meu objeto de culto, à minha liturgia de culto, à minha festa pagã, o nome dizendo que eu estou fazendo para Yud-Re Vav-Re, que ele é Adonai, que ele é o meu Senhor, que ele é o meu dono, que ele é o meu marido, se eu não faço de acordo com a instrução, e sim de acordo com o jeito que eu acho que tem que ser feito, eu estou servindo a uma outra criatura e dando a ele o nome do meu Deus. Amanhã nós teremos festa para o Senhor, mas não era o Senhor, era um usurpador. Você já notou que antigamente, quando alguém tinha alguém que não era casado, tinha vergonha de falar que era marido ou esposa. Hoje, chama de esposa. Isso aqui é meu marido. Tem alguns que até brincam, é meu namorildo, porque vive uma vida de casado como se fosse. E chama como se realmente ele fosse, quando ele não é. Assim a nação de Israel estava fazendo. Estava tendo um caso extraconjugal com Baal e chamando Baal de meu dono, meu marido e meu pai, quando eles estavam abandonando o verdadeiro dono, o verdadeiro marido e o verdadeiro pai. Mas atribuíram a idolatria e um culto cheio de orgia, com glutonaria, bebedices e borracharia, que é o que dá origem ao carnaval, onde o próprio Apis vem num carro alegórico, num abre-alas, e vai sendo cultuado, e se você não sabe, o deus Apis, ele é como Baal, ele é o deus da fertilidade. Baal é o deus da prosperidade, o deus da chuva, que usa o seu órgão, o seu falo, para ejacular sobre a terra, a mãe Gaia, a mãe natureza, e fazer com que, no período de agricultura, pudesse germinar e dar um retorno de fartura em cima daquilo que eles plantavam. Agora, com isso em mente, a gente consegue associar o que Davi está falando. E o que Davi está falando? Ele está falando que em pecado concebeu a mãe dele, porque a mãe dele estava como uma camela no cio. E aí ela arrumou problema. Aí eu parei em Isaías 57, que eu vou voltar lá, para que a gente possa entender. Com essa informação em mente, é mais fácil você entender. Você vai ver o que ele está falando aqui, em Isaías 57. Ó. Versículo 3. Quanto a vós, entretanto, filhos da feiticeira, de feiticeiras, chegai-vos aqui, geração adúltera que te prostituíste. Eles começam a gerar na prostituição. De que zombais? Para que fazeis cara de indiferença? Para quem mostrais a língua? Porventura não sois apenas uma ninhada de rebelde, uma prole de mentirosa? Agora, olha só. Nós nunca vivemos uma época de uma geração tão rebelde igual a nossa. E, normalmente, essa geração rebelde, eles estão sempre fazendo isso aqui, ó. Caras de paisagem, mostrando a língua e não se submete a ninguém e não obedece a ninguém. Por quê? Porque a maioria é filho de prostituição e de adultério.
E quando nós fomos gerados, ou quando nós geramos em adultério ou em prostituição, prostituição porque é sexo entre solteiro, chamado de fornicação. Adultério porque pode ser com alguém casado, chamado de adultério para quem tem o compromisso do casamento, e de prostituição para quem é solteiro. E tanto um como o outro está em desacordo da palavra. E por estar em desacordo com a palavra, nos torna filhos de uma feiticeira. E a feiticeira aqui é uma deusa. É um espírito que seduz, que traz sexo mágico, que traz encantamento, que muda o código genético. E Davi diz que o problema dele foi justamente esse. Aí você vê que você fala para essa juventude, para essa geração, de quem zombais, para quem fazeis cara de indiferença, para quem mostrais a língua. Porventura não sois apenas uma ninhada rebelde, uma prole de mentirosos? Vós que deixais se inflamar pelo quê? Pela incontinência dos desejos entre os carvalhos de debaixo de toda árvore frondosa, que sacrificai vossos próprios filhos no vale e debaixo dos penhascos e fendas de rochas. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Há um culto debaixo de uma árvore, e essa árvore é um carvalho. Essa árvore ela é chamada de Asherá, a deusa do sexo, uma deusa do povo que era adorada junto com Baal, o obelisco e a deusa. Essa árvore aqui também é representada, a palavra Asherá significa árvore de Natal, que representa um órgão masculino ereto com suas bolas, que também representa os planetas, que são estrelas errantes. E aqui se começa a gerar, debaixo dessa frequência, de uma grande árvore cósmica. Agora escute. Portanto, vossos ídolos, o ídolo ou a idolatria que você comete ou que você recebe, é responsável pela luxúria. E toda luxúria está envolvida com o prazer da carne. Agora, por ter esse código genético contaminado, é o que Davi está falando, você vai se sentir atraído a ter esse tipo de comportamento e fica desenfreado. Agora, olha só isso aqui. Portanto, os vossos ídolos, feitos de pedra, lisas no vale, são toda a vossa porção. São essas pedras que cabem por sorte. Sim, pois fora a estes ídolos que ofereceste tuas libações, que derramaste oferta de bebida, e apresentaste tuas oblações, oferta de cereais. Ora, poderei eu contentar-me com esta atitude? Olha o que eles levavam para o ídolo. Os cereais, produto da terra, a bebida, produto da terra, e era entregue no solo como oferta. Sobre o monte alto e soberbo, construísse o teu leito. Agora, em cima do monte, ele tem um leito. Ali subiste para oferecer sacrifício. Atrás da porta e as ombreiras puseste o teu memorial. Que memorial que foi levantado? Que memorial, irmãos? E eu falei que os portais são memoriais de manhã, que a gente acessa. Alguém levantou um memorial em um portal. Longe de mim, descobriste, subiste ao teu leito, alargaste as práticas do comércio com aquele cujo leito te seduz e dos quais contemplaste a nudez. Procuraste Moloque, olha aqui ele aqui, com azeite de oliva, multiplicaste os teus perfumes e enviaste teus embaixadores a lugares distantes. Desceste ao mais profundo da fossa. Escute isso. A pessoa, por mais prosperidade que busca, ele está no mais profundo da fossa, porque aqui vai representar Hades, aquilo que tem um cheiro e um aroma de coisas que são putrificadas, são podres, que exalam mau cheiro, que têm um odor fedido. Mas eles estão dando um culto. E quem recebe esse tipo de culto, no Vale de Inom, que cheirava enxofre, que tinha um mau cheiro, de o tempo todo as coisas sendo queimadas e exalando chorume, era um local de monturo, esse é o vale local da adoração dessa entidade.
as coisas em destroço, cheirando mal, desordenada, fora de ordem, bagunçado. E nós vivemos uma era que a juventude criada hoje, a juventude que não aprendeu nem dobrar sua roupa de cama. Aí, ó, de tanto perambular, ficaste exausto. Todavia, nem por isto reclamaste. Isto é de desanimar. Recuperaste o vigor de teus braços e tuas forças, assim não esmoreceste. De que tivesse receio, até povoar, até pavor, ao ponto de agir com falsidade. Para comigo, não te lembras de mim, e nem ao menos refletes sobre isso em teu coração? Não será porque há muito tempo ando calado para contigo, que perdeste o teu temor para comigo? Ora, o teu conceito de justiça e tuas atitudes tornarei públicas, mas certamente isto nada te aproveitará. Quando chamares para que te livre aqueles que estão junto de ti, que tua coleção de ídolos, uma coleção de ídolos é o acrônimo Baal. Só aqui você tem Beuzebu, Asmodeus, Astarote e Leviatã. Então, aqui, ó, uma coleção de ídolos. Te salve, entretanto, o vento te arrebatará, e todo sopro os levará embora. Mas aquele que põe a sua confiança em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Ele diz que você é herdeiro da terra, não somente da natural, como da espiritual. Nós aqui permaneceremos. Entende? Aí ele dá a palavra. Então o Eterno exclamará: aterrai, aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos, para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é o Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito, e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso pegar o meu fio terra e descarregar essa energia ruim para a terra. Por isso que eu preciso de aterramento. Aterrai, aterrai. Porque eu estou debaixo de uma frequência cósmica do segundo céu, porque eu me deitei debaixo desse céu que tem exatamente uma questão de uma árvore com suas bolas, que são estrelas errantes, ditas pela NASA, e a Bíblia chama de estrela errante. E isso me traz uma frequência e uma energia que me leva para debaixo de atitudes precipitadas. E, ao mesmo tempo, eu estou debaixo de uma frequência que a minha carne, as minhas glândulas, elas têm incontinência, elas têm desejos saltitantes. Eu sou alguém que tem muita compulsão para sexo. Eu vivo abrasado. Eu não consigo ficar sem, porque o meu altar foi um altar constituído onde eles participaram. E eles mudaram o meu código genético. É isto que Davi está falando. O meu problema, que eu sou assim, que não posso ver uma saia, que eu sempre me envolvo e caio no mesmo tipo de coisa, é porque eu fui concebido diante de um altar e que minha mãe tinha um comportamento de camela. Ah, o que que isso tem a ver? O que que isso tem a ver? Eu te digo. A genética das ovelhas, elas foram mudadas por conta de uma vara que foi colocada diante das águas. 70% do teu corpo é composto de água. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu te mostrar uma coisa. Jeremias, capítulo 2.
Olha só. Vou pegar o versículo 20, tá? Olha só. Desde os tempos antigos, eu quebrei o teu jugo, despedacei as correias das tuas cadeias. Ele era escravo e tinha algo sobre o pescoço dele. Mas tu declaraste: não servirei a ti. Ó. E sendo assim, em toda colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa, tu adulteravas e deitava como uma prostituta. Olha só, ele está falando que a nação de Israel subia o monte, debaixo de uma árvore, aonde ele arrumou a cama, agora ela se deitava como uma prostituta, não como uma esposa, mas como uma prostituta, sendo usada e abusada, sem que aquele que diz que é marido, dono e pai se preocupasse com ele, porque o único objetivo dele aqui é usar. Adonai ama a cada um de nós. Ele usa o amor erótico, o amor é baseado em usar o outro e descartar. O amor ágape de Deus ama e cuida. Agora, olha isso aqui. Eu plantei como uma videira excelente. Original. Uma videira excelente. De semente absolutamente pura. Como pudeste te deixar transformar numa parreira selvagem? Mudou, degenerou. Era trigo que virou joio. Foi degenerada, modificada geneticamente. E aí ele diz mais, olha, ainda que te laves com salitre e com muito sabão, a mancha da tua iniquidade permanecerá. Não tem sabão, não tem salitre que tira. Gritando diante de mim, declara o Eterno, e o direi va virei. Aí ele diz mais, como podes alegar que não te profanaste e que não correste atrás do Deus Baal e seus ídolos? Ela que correu atrás da nação, quando levantou Apis. Reflete sobre a tua atitude no vale e reconhece o que fizeste. Pensa o que você fez. Você abandonou a aliança, você quebrou a aliança, você profanou a aliança, você foi para os ídolos, você participou do culto, você foi para as orgias. E você deu o nome a essa orgia e esse culto, que esse ídolo era chamado de Senhor. E o de Rê Vavirê, ele tem o mesmo nome do outro, ele tem a mesma função, pai, marido e dono, mas ele é um impostor. E ele não aceita esse tipo de culto profano, porque ele é puro. Agora ele diz mais, ó. Reflete sobre a tua atitude no vale e reconhece o que fizeste. És, portanto, como uma... Aí ele vai dizer o que Davi está dizendo que era a característica da mãe dele. És, portanto, como uma camela jovem, arisca, que corre para todos os lados. Você sabe que uma camela jovem arisca? Ela é difícil de ser domada, domesticada, porque ela sai correndo na frente e fazendo as coisas sem consultar, sem perguntar. Ela não tem cabresto, ela não tem domínio próprio, ela tem um demônio próprio.
Vocês estão aí, sumiu todo mundo. Você vê o que está vendo aqui? Olha, reflete sobre a tua atitude no vale e reconhece o que fizeste. És, portanto, como uma camela jovem, arisca, que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem, habituada ao deserto, que no ardor do seu cio, olha só, né? Ele está dizendo que uma nação está com característica de animal. E a gente também sabe que a mulher e o homem pode ter o comportamento de um animal, e a mulher também. Porque o homem, se não tiver conectado, o homem que eu digo no sentido de humanidade, se não tiver conectado no Espírito de Deus, que é o Espírito de Adonai, ele vai estar desconectado e conectado em outros espíritos. E se a obediência te leva à conexão com o verdadeiro, a desobediência te leva à conexão com o falso. Se o culto do verdadeiro é santo e faz num leito, o culto do falso faz numa cama. E aquilo que é puro para um é impuro para o outro. E basta você ver quais são os teus desejos, as tuas manias, as tuas lutas, se é para coisa pura ou se é para coisa impura. Porque isso tem a ver com a tua concepção. De quem estava naquela cama ou naquele leito. De quem participou e recebeu a primícia. Agora ele vai dizer mais. Ó, como a jumenta selvagem, habituada ao deserto, que no ardor do seu cio sorve o vento. Sabe o que está dizendo? Quando ela está no cio, ela libera das suas partes íntimas uma coisa chamada feromônio. Um cheiro exala e atrai o predador. E quando ela atrai o predador, o animal, ele não quer saber se tem dono, se tem macho ou se tem fêmea. Ele quer saber de copular. E aqui é o que Davi está falando, que a minha mãe, no ardor, estava como uma jumenta no cio e não quis saber se meu pai era casado. Ela adulterou com ele, ela cometeu prostituição com ele, e eu fui gerado nesse ambiente, nesse altar. Por isso que eu tenho um problema. Por isso que quando vem Yeshua, ele diz que vai ter que mudar a raiz de Davi, porque a raiz de Davi, para ser o leão da tribo de Judá, está contaminada. Ele tem que mudar essa estrutura. Ele tem que pegar o Davi como um jabuzeiro brabo, uma videira que era plantada para ser excelente, mas se tornou impura, arrancar e enxertar nele. Por isso que ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Todo ramo que está ligado em mim não produz fruto, será cortado. Mas o que produz fruto será podado, para que dê mais fruto ainda. E você vai dar fruto. Mas se você ainda está na tua estrutura velha, o teu fruto não é bom, porque toda árvore é conhecida pelo fruto que dá. Por isso que ele tem que enxertar você e eu, como jabuzeiro bravo, na videira verdadeira. Você tem que morrer para a tua vida, morrer para a tua natureza, para ser enxertado e receber a vida dele, que é a Zoe. Aí a tua vida bio vai ser uma extensão da vida dele. Porque ele já morreu a tua morte para que você viva a vida dele. Mas o problema é que nós queremos a morte dele do sacrifício, mas queremos viver a nossa vida, a nossa agenda, as nossas coisas, os nossos desejos. E a gente desconhece a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. A gente desconhece que eu tenho uma comida e uma bebida, que é fazer a vontade do meu Pai. E aqui ele diz, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, que no ardor do seu cio sorve o vento. Quem será capaz de frear a sua paixão? Paixão não é amor. Paixão é algo que incendeia, desejo, é atração, que encosta pele com pele, diz, nossa, que vulcão, que vai para o finalmente, diz, como é que pode saber de tudo como eu gosto, de posição, de jeito, de trejeito. Parece que nós já nos conhecíamos há anos. Sabe por quê?
Porque os seres espirituais que conhecem a genética vai manipular e vai potencializar esse ato sexual, porque ele precisa deles para que seja um habitat natural deles. E Davi era um bastardo. Davi tem uma maldição que vai a 10 gerações acima dele, que está lá relacionado com Judá e Tamar, um relacionamento incestuoso de um sogro com a nora, que pagou a prostituição e entregou a sua identidade, o anel e o cajado. Identidade, que é o teu ID ministerial, o cajado, que é o símbolo do teu ministério, e o cordão, que é símbolo de fraterno. E o espírito de prostituição, de sedução, tem nos tirado o sacerdócio, tem nos tirado a identidade, tem nos tirado o relacionamento de forma fraternal, por conta da sua sedução. E geramos filhos, e não fazemos resgate. Existe, escute, aqui cabe falar, existe oferta de purificação, não estou falando de resgate do cordeiro para o primogênito. Nem estou falando da oferta do cordeiro, que não tem nada a ver com a oferta de Pidabem, do resgate do primogênito. Agora mesmo nós tivemos uma oferta de cordeiro que pode ser dada em qualquer época do ano, sem que seja o resgate. Mas eu estou te falando que existe uma oferta de 0 a 5 de 5, a 20 de 20, a 40 de 40 a 60. E você vai ver que tem a ver justamente com todas as faixas. Na verdade, não é nem de 0 a 5, é de 0 a 20, de 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80. Estação de primavera, verão, outono e inverno. É como se o prazo de validade da tua oferta de purificação terminasse. Você vai lá e dá outra. Aí eu pergunto, alguma vez na vida você, teus pais deram oferta de purificação? Se você nasceu de bastardia, se você é herdeiro de maldição de bastardia? Não deram, porque não foi ensinado, porque nos roubaram a Torá. Tiraram o livro da lei, está na Torá. Aí a gente quebra e não repara. A gente não corrige. A gente não faz o rato chuvar para voltar à origem para corrigir. Você consegue entender isso? Aí aqui ele diz, ó, como a jumenta selvagem habituada ao deserto, que no ardor do seu cio sorve o vento, quem será capaz de frear a sua paixão? O macho que te procuram, não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no mês do cio. Entende? Aí agora olha só, escute isso. Quando ela está no cio, isso tem a ver com o período fértil dela, vai liberar muito mais o odor que esses granduques, esses seres espirituais rastreadores, que rastreiam como a serpente, vão encontrar. Aí, ao olhar na academia, na rua, na faculdade, na empresa, na condução, automaticamente libera um desejo de lasciva em direção à outra. A outra, sem perceber, porque tem áreas que não foi tratado, vai pegar o cabelo, que é um catalisador de energia, e vai sacudir. É como se aquela energia atraísse o cabelo. Isso tem a ver com energia estática. Se você pegar um aparelho de televisão desligado e aproximar o braço, os cabelos vão ficar em pé, porque tem uma energia ali que ele vai catalisar. Agora, imagina alguém liberando uma energia através de um libido sexual contaminado, onde ela encontra ou são apresentados um outro que também está liberando uma energia que está no seu período fértil. Automaticamente, ela vai sacudir o cabelo e vai catalisar essa energia.
e não sabe que ali tem um ponto de contato. Você consegue entender que a coisa de Davi é muito mais profunda? Não é superficial? O que leva um homem, segundo o coração de Deus, um homem que amava a Torá, ter os comportamentos que ele tinha? E ele diz lá, foi porque em pecado me concebeu minha mãe. Agora escute aqui, ó. Não permita que teus pés, versículo 25, sejam esfolados, nem que a tua garganta fique seca, mas tu alegas. Não tem jeito. Eu estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e continuarei correndo atrás deles. Entende, irmãos? Ela é totalmente apaixonada. Ela não quer largar essa vida. Olha, deixa eu falar uma coisa para você que cabe aqui. Ela é apaixonada pelos deuses estrangeiros. Yeshua manda você lembrar de alguém em toda a Bíblia. Ele manda você lembrar de alguém. Ele manda você lembrar de quem? De Abraão? Ele manda você lembrar de Noé, de Adão, de Davi? Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que ele manda? Uma mulher que conviveu com Abraão, patriarca, como tio, e como Ló, e viu tudo aquilo que ele viu e ouviu, tudo aquilo que eles conversavam na tenda, de como eles tinham a visão do sobrenatural e caminhavam para a terra prometida, mas não quis abandonar os vícios de Sodoma e Gomorra, porque era apaixonada pelos deuses estranhos, pelo culto da orgia. E aí vem uma advertência. Lembrai-vos desse tipo de mulher. Agora escute. Pois todos se curvam diante, versículo 27, de um pedaço de madeira, e declaram: Tu és meu Abba, Pai. Está vendo? Ele também é chamado de Abba, Pai. Ele também é chamado de Pai. Ele também é chamado de Abba. Ele também é chamado de marido. Ele também é chamado de dono. Mas ele está falando que aqui é os deuses estrangeiros recebendo o culto, sendo chamado do original como se fosse, mas não é original. Já viu alguém que vive amaziado apresentar o amaziado como amante? Ó, isso aqui é meu amante. Não, isso aqui é meu marido. Isso aqui é minha esposa. Aí melhorou, agora isso aqui é meu namorildo. Minha namorilda. Você consegue ver isso aqui? Porque está no padrão do mundo. E o mundo jaz no maligno. Quem é o mundo que jaz no maligno? Quem é o maligno? Baal, Belial. Que está recebendo um culto. Que está comendo do pecado da carne, como a serpente. Quando você peca com a carne, você alimenta a serpente. Agora vem aqui, ó. Pois todos se curvam diante de um pedaço de madeira e declaram: Tu és o meu Abba, Pai. E uma lasca de pedra, tu me geraste. Assim voltaram para mim as costas e não a face, mas na hora da adversidade exclamam: Ergue em nosso favor e salva-nos por misericórdia. Mas eles abandonaram. Eles literalmente abandonaram e chamam outro de Abba Pai, mas não é o legítimo. Eu tenho 6 minutos para terminar, que eu tenho atendimento. Eu não vou nem olhar esse capítulo todo, porque esse capítulo todo fala da apostasia de Israel. Mas eu quero te ler ainda uma outra coisa que eu botei aqui. Ó, tem outra coisinha que eu risquei aqui. Ó, venha comigo, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 23, para nós fecharmos por hoje. Ezequiel 23. Você vê que essa palavra é uma sequência da parte da manhã. E normalmente eu sempre uso a parte da manhã da terça para complementá-la à noite.
Ó, Ezequiel, capítulo 23. Versículo 19. Escute isso aqui. Apesar de tudo, ela ia multiplicando sua lascívia. O que é lascívia? E libertinagem. Ó, lascívia e libertinagem. Há uma multiplicação disso. Cada vez mais, à medida que se lembrava dos dias da sua juventude. Quando iniciou sua vida de prostituição no Egito, a Olibá se apaixonou. Estou apaixonado, irmãos. Ele é lindo. Loucamente por homens voluptuosos, cujos membros sexuais eram semelhantes a de jumentos. Entende? O que esse povo aqui era maluco? Ó, com órgãos semelhantes ao de jumentos, que deixou muita gente apaixonada, ó, e cuja ejaculação era como de cavalo. Duas características, jumento e cavalo. Você vai ver, jumento é produto de o que com que? Ele é um híbrido. Eu acho que ele é fruto de um relacionamento do burro com a égua. É isso? Quem que cruza para sair um jumento? Você vai ver que tem um hibridismo aqui. Ó, assim desejaste reviver toda a luxúria da tua mocidade. Quando os egípcios, ó, está mostrando quando eles saíram de lá, estava neles. Quando os egípcios apalpavam teus seios e acariciavam teu corpo para desvirginá-la. Portanto, assim diz Yahvé, o soberano, Senhor, eis que incitarei teus amantes contra ti, mesmo aqueles que te afastaste e nauseadas, e trarei para atacar-te de todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus, homens de Pecote, Soa e Coa, e com eles todos os assírios, rapazes belos, de porte físico, todos eles governadores e comandantes de príncipes, homens de prestígios, oficiais, trajando de bons, bem trajados, galantes e montados em gabosos cavalos. Não é? Pô, é um guerreiro montado num cavalo, fardado, viril, forte, que muita mulherada fica doido. Ele vai fazer o elo de ligação. Irmãos, sexo é um altar e há mais influência do que você pensa. E isso é espiritual. E isso é espiritual. E nós estamos quebrando os princípios e gerando debaixo de feitiçaria, porque a desobediência à palavra de Deus é como um pecado de feitiçaria. Não se permita ser feiticeiro e feiticeira. E se você gerou filho debaixo da feitiçaria, peça perdão, renuncie. Se você é filho dessa feitiçaria, dessa prostituição, dessa sedução, disso tudo que envolveu um culto no momento que você foi concebido, quebre isso. Tem como mudar essa estrutura, tá? Beijo no seu coração, eu preciso ir. Eu tenho atendimento para fazer. Entende? Eu tenho que me preparar, que já já eu vou
cuidar de uma vida. E guarde esse conteúdo. Olhe de novo aí que isso vai subir. Está gravado. Tá bom? Eu fiz um áudio aqui disso que eu falei. E se precisar, eu também mando. E mesmo assim, o áudio sempre vai lá para o Telegram. Tá bom? Beijo no coração. Rumine isso aí. Ore pela minha vida. A guerra é grande. Você não tem noção. Mas eu quero seguir firme. Alinhando a sua vida. Isso aqui não é para condenar ninguém. Isso aqui é para você entender que se você se quebrantar, você tem como receber a questão do perdão. Tá? Então, tem um desses aí, Jonathan, que gera o híbrido. Não sei se é o burro, tem um negócio desse aí que gera o híbrido. Entendeu? Eu realmente não sei se é o jumento com. É o burro e a mula. Ah, tá O cavalo, o cavalo e o jumento é que geram o burro, que é o híbrido. O cavalo E o e o jumento. A jumenta, no caso, né? então, Que gera o burro, o burro sim é um animal híbrido. beleza. É que eu faço confusão dos dois, são muito parecidos. Beijo no coração. Entendeu? Beijo no coração. Vamos tirar a foto aí. Se ajeita, Cleudiano. Vou tirar a foto. Atílio, seja bem-vindo. Que bom te ver aí. Está escondido, mas eu estou te vendo aí. Olha aí, ó. Só gente boa. Fala, Lino. Um abraço. Eu tenho que sair, irmão. Eu tenho atendimento. Beijo no coração de vocês todos aí. Shalom, shalom. A paz. Alô, Pedro. Seja bem-vindo, Atílio.